Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Como vai? Tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal para edificar. Espero que você esteja sendo edificado e esteja também sendo usado por Deus para edificar outras pessoas para a glória do Senhor. Amém? Hoje queria falar sobre algo que é uma propriedade, uma característica dos que são chamados por Cristo, daqueles que ouviram o seu convite para se chegar a Ele. Quando ele chamou, ele fez muitos discípulos e ensinava as multidões. Uma das coisas que ele falou para aquelas pessoas, depois de falar das bem-aventuranças, que para mim foi um marco inicial do ministério de Jesus, em que ele fala muito sobre esperanças nas bem-aventuranças. Não vou falar sobre elas hoje, mas só para tentar trazer um pouquinho dessa atmosfera para o que eu vou falar aqui para você. Jesus começa o seu ministério trazendo a esperança e anunciando o reino de Deus, um reino de paz e justiça. E aí chega um ponto em que ele diz isso aqui, ó, Mateus 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Eu, há um tempo atrás, eu e mais alguns irmãos, colegas, aprendemos que existe uma variedade de sal, que não é o sal marítimo, era um sal que você extraía da terra, ou seja, era mineral, tinha algumas cavernas, alguma gruta que você podia raspar e tirar esse sal da terra, vamos dizer assim, era o sal que era daquele lugar, não era o sal marítimo. Era um tipo de sal, uma variedade de sal, que talvez tenha sido esse tipo de sal que Jesus fala aqui. A gente geralmente pensa, nós somos o sal da terra para jogar o sal na terra. Mas talvez a ideia de Jesus tenha sido que é o sal extraído da terra. Bom, seja qual for o sentido, não é o cerne da mensagem de hoje, o sentido que eu queria trazer é o seguinte. Eu tenho observado, né, porque eu tenho alguns anos de caminhada com o Senhor, aprendi algumas coisas, cometi erros no passado que hoje eu não cometeria mais, mas eu observei e observo até hoje a forma como algumas pessoas evangelizam. Eu, sinceramente, às vezes me preocupo. Eu sei que cada um tem seu estilo, né? Cada pregador tem seu estilo, só que eu acho que às vezes se criou um estereótipo e um entendimento errado do que é ser sal. Às vezes a gente olha alguém e diz assim, não, tem que salgar. Eu acredito e confirmo isso, que é necessário salgar. O mundo está podre, o sal era usado para conservar alimentos, para não apodrecer. Então a gente tem que ser sal para o mundo não apodrecer. É uma perspectiva. Mas, além dessa, eu penso muito numa outra coisa. O sal servia para dar sabor. Jesus diz, qual que se há de salgar? Em outro evangelho, salvo engano, ou outra versão, a pergunta é, com que se adubará? Aí eu recomendo a você, que talvez não seja muito amigo de dicionário, vá lá, pesquise significados de palavras. O verbo adubar não é só colocar adubo na terra para fertilizar uma planta. A palavra adubar também significa temperar. Então Jesus perguntava, como que se adubará? Como que se temperará? Como que você vai dar sabor se o sal perder o sabor? Se o sal perder o sabor, tem outra coisa para substituir o sal? Né? É isso que Jesus quer trazer. Trazendo para a gente. A gente vive num mundo, queridos, de hostilidade, de maldade, de egoísmo, de falta de amor. Um mundo sem sentido e sem sabor. E vou falar um pouco da minha experiência. Eu, quando aceitei Jesus na minha vida, quando o recebi, como diz lá em João, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu recebi Jesus na minha vida. E hoje, pela graça dele, eu sou um filho de Deus. Eu recebi Jesus na minha vida. Eu recebi porque só Jesus fez sentido na minha vida. Porque a minha vida, na época, para mim, não tinha sentido mais. Eu não tinha mais alegria para viver, não tinha nada que eu, sabe, satisfizesse o que estava lá dentro de mim. Então Jesus me satisfez e trouxe sentido para a minha vida. Ele trouxe sabor
para a minha vida. Então, queridos, você que evangeliza, você que prega, ensina, pense em uma coisa: o sal era não só para conservar alimentos, para não estragar, mas era também para dar sabor ao alimento. Hoje eu vejo pessoas, como eu estava falando no começo, evangelizando, e me parece, talvez sem intenção ou sem consciência disso, algumas pessoas querem ser ou estão sendo o sal na ferida dos outros. O sal na ferida do pecador. A pessoa está lá fora, sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer o Senhor. E a gente muitas vezes quer exigir que essas pessoas que não conhecem o Senhor tenham comportamentos como alguém que já conhece. E isso não vai funcionar. E aí a gente fala de um jeito, apresenta aquele mundo podre. A gente só faz apresentar, eu falo alguns, né? Alguns só fazem apresentar a podridão do mundo. E mais nada. Pouco se fala da esperança eterna trazida por Jesus, contida na palavra de Deus. O que mais se fala é da podridão do mundo, que o mundo não presta, que o mundo está assim, que o mundo está assado. Querido, querida, nós precisamos ser o sal da terra, mas não o sal na ferida do pecador. A propriedade do sal que Jesus apresenta aqui não é para isso. Eu lembro certa vez, tive um professor e a gente conversava um pouco sobre essas coisas, e eu usei a expressão baseada na minha infância, e eu acho que na infância de algumas pessoas também. Antigamente era muito comum você ver minhoca porque não era muito urbanizadas as áreas em que a gente morava, tinha muito barro, não tinha muitas casas construídas, ou seja, não tinha muita terra pavimentada, e a tendência era, volta e meia, achar alguma minhoca emergindo de algum buraco, de algum barro. Criança, só Jesus. A diversão de alguns, inclusive desse que vos fala, era pegar um pouquinho de sal e jogar na minhoca só para ver ela se contorcendo até morrer. Querido, eu já fiz isso. Eu tive infância. Então, nessa aula, ou nessas aulas, eu falei para o professor, tem gente, Jesus falou, você é o sal da terra, mas tem gente que quer ser o sal na minhoca. E ele se acabou de rir. Por que eu disse isso? Como eu falei agora aqui do sal na ferida do pecador, tem gente que quer ser o sal para jogar o sal no pecador e o pecador se contorcer de dor. E não atrai a Cristo. Não atrai para o Evangelho. Não faz a pessoa se arrepender. Raramente isso acontece. Pode acontecer? Pode. Mas normalmente as pessoas têm uma impressão ruim. Parece que aquelas pessoas são sempre pessoas negativistas. Pessoas que não conseguem ver a beleza de servir a Deus, de ter um Deus maravilhoso, e não conseguem atrair essas pessoas como Jesus atraiu aqui com as bem-aventuranças. E só jogam sal, só jogam sal e só jogam sal. Então, digo a você, meu irmão e minha irmã, não seja o sal na ferida, não seja o sal na minhoca. Seja o sal para conservar, mas seja também o sal para dar sabor. Porque foi isso que Jesus nos chamou para ser. Eu espero que você entenda, absorva e ore a Deus e se avalie para ver que tipo de sal você é. Eu espero que você seja esse sal que Jesus está falando aqui. O sal da terra para conservar, salgar e dar sabor. Trazer esperança para esse mundo perdido. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.